Dracarys! Finalmente temos o primeiro episódio de House of Dragon aqui no canal. Vamos conferir então? Tá preparado? Então dá o play e vem comigo. Olá, Nação Geek, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan e este é o canal Geek Raiz, que fala tudo sobre a cultura pop, o universo de Game of Thrones com House of Dragon, aquela palavra marotinha que quando a pessoa fala Dracarys, nossa senhora, sai que é fogo pra tudo que é lado, e muito mais. Veja bem, eu não tenho o costume de pedir aquele like no início do vídeo, porque eu gosto que vocês fiquem amarrados, entretidos logo no início do vídeo. Mas eu estou vendo que se eu não peço like, ou vocês fazem por maldade, eu tô brincando, ou vocês esquecem mesmo. Então galera, vamos lá em multidão e galera, todo mundo junto, senta o dedo no like, que ajuda muito. E não custa nada, você não precisa fazer uma doação, é só o like já ajuda. E é claro, se você quiser deixar o seu comentário sobre o que você achou ou o que está achando sobre a série, sempre é muito bem-vindo. Assim eu posso saber quem está participando aqui no canal através do comentário, beleza? Eu tenho que admitir para vocês que no início, quando saiu Game of Thrones, eu meio que relutei, demorei um pouco para assistir. E quando eu comecei a assistir, meus amigos, que série maravilhosa. Bom, pelo menos no início, porque logo na última temporada é uma bosta. Porque todo mundo, eu acho que eu posso dizer com gosto que ninguém dos fãs acabaram gostando do que eles fizeram na última temporada. Até a gente gostaria que fizesse um grande de um remake, seria ó, bem-vindo, né? Agora, essa série House of Dragon seria um prequel, né? Seria alguns anos antes, vai lá, uns 140, 200 anos, que se você assistiu Game of Thrones, deve estar lembrado que os Targaryens lá, a Daenerys com os outros ali, eles haviam mencionado que houve uma época em que o trono era um dos Targaryens, que é o que estamos vendo agora neste exato momento. E é claro, eu estou gostando muito e eu aconselho vocês, se caso você não iniciou assistindo, assista, porque obviamente no início consegue ser bom. Agora, quando, em que momento, qual temporada o episódio vai desandar, aí a gente só vai descobrir mais tarde. Comparando com o Senhor dos Lacres lá, o Anéis do Lacres, né, da Amazon Prime, eu sinceramente detestei aquela série, porque na minha opinião as palavras, o diálogo são muito rasos. Basta uma pessoa com pouco conhecimento para notar essa de tão ruim que é. E eu não estou falando de lacração, tá? Estou falando em relação a coisas básicas, simples, que, você está falando assim, mas você está exagerando. Os caras, ficou bacana, tem algumas coisas bacanas, mas não se sustenta por si só a série. E outra coisa, pelo budget que eles receberam para fazer essa série, vinda do Senhor dos Anéis, deveria ter uma coisa muito mais consolidada, muito mais foda. Mas vamos parar por aqui, porque esse vídeo não é do Senhor dos Anéis, mas sim Game of Thrones. House of Dragon. Uma coisa que você deva ter notado se você já é um inscrito recorrente aqui no canal, que eu, Alan, adoro fazer easter eggs para a gente se situar o que está acontecendo aí e tal. E é óbvio, isso não poderia faltar aqui no House of Dragon no primeiro episódio. Então vamos lá para entendermos o que tem de conexões com a série antiga, ou mais dizendo nova, antiga, nova, você entendeu, né? Para iniciarmos os nossos easter eggs, nós vamos falar sobre o Daemon, sabe o Daemon? Daemon. Esse Targaryen, o tio ali da Rhaenyra. A gente viu que aonde foi criado inicialmente a patrulha da cidade do Porto Real, lá do Game of Thrones, tá lembrado? Que eles eram conhecidos como Mantos Dourados, e pelo que tudo indica, Daemon gerou ou criou essa guarda com os Mantos Dourados aqui na série de House of Dragon, que se procedeu lá na frente pro Game of Thrones, que ficaram também encarregados pela segurança da capital dos Sete Reinos. A série basicamente ela é focada nos ancestrais da Daenerys Targaryen lá do Game of Thrones, como eu mencionei logo no início, mas obviamente de algumas outras casas também de Game of Thrones, que a gente pôde ver ali logo no final se apresentando.
que seriam o Boromund Baratheon e o Rickon Stark. Este último, vale notar que ele tem o mesmo nome de um dos irmãos dos Starks ali, que é o caçula, o Ned Stark. Aegon foi o Targaryen que conquistou Westeros, mas não foi apenas por ambição e por querer ter posse do trono, como conta o rei Viserys ali para sua filha. Segundo o monarca, Aegon teve um sonho que previa o fim do mundo dos homens a partir de um terrível inverno que viria do norte e que faria com que todos os reinos de Westeros precisassem se posicionar. E para o mundo sobreviver, um rei ou uma rainha Targaryen deveria estar ocupando o trono de ferro. A canção de Gelo e Fogo foi o nome dado ao sonho, que em inglês tem o mesmo título da saga dos livros do autor George R.R. Martin. E interessante que ele reforçou para ela que, supostamente por ele não ter um herdeiro nesse primeiro episódio, ele menciona que talvez ela teria que carregar esse manto. Então ele já tá explicando para ela que, se você assistiu novamente Game of Thrones, sabe muito bem do que se trata, que isso aconteceu lá no Game of Thrones. Você está lembrado da adaga Catspawn que foi utilizada ou apareceu inúmeras vezes lá no Game of Thrones? Bom, ela apareceu aqui com o rei Viserys ali quando ele estava conversando com a Rhaenyra. Ela é uma adaga de aço valeriano que foi usada para tentar matar o Bran Stark. A Arya Stark utilizou para matar o Rei da Noite, tá lembrado? Ah, tem um detalhe. Neste momento em que Viserys acaba falando para sua filha sobre o White Walkers, né? Que eles não sabiam que White Walkers, mas era o sonho do Aegon. E ele fala que aquele chamber, né, aquela câmara onde tem aquela imensa cabeça de dragão, é do famoso dragão Balerion, o pavor negro, que foi montado pelo Aegon o Conquistador, que também foi mostrado lá no Game of Thrones. E vale lembrar que a cabeça do dragão Balerion foi vista lá nas masmorras abaixo da Fortaleza Vermelha no Game of Thrones. E uma curiosidade, a cabeça do dragão aqui em House of Dragon, ele é muito maior do que o que apareceu lá no Game of Thrones. Obviamente nós não poderíamos deixar de falar sobre uma frase icônica zaça de Game of Thrones, dita pela primeira vez, ou unicamente pela Daenerys. E aqui nós vemos que é algo antepassado da família, né? Dracarys! Quando a mulher do Viserys ali junto com o filho dele estavam para ser queimados, todo mundo tava olhando e tinha um puta de um espaço, uma pedra. De repente aparece o dragão, foi assim, vai queimar. E ela ficou olhando né? E o que ela falou? Dracarys. Eu sei que teve muitas pessoas que ficaram um pouco chateadas porque nem no começo, muito menos no fim, não teve uma abertura ou encerramento clássico igual Game of Thrones que eles fizeram, que foi, acho que se eu não me engano, chegou a ganhar até prêmio. Mas eles fizeram aquela logo no final, a trilha sonora da abertura tocando levemente. Você percebeu? Agora vai uma curiosidade para vocês. Não sei se vocês notaram, enquanto o Viserys estava sentado no trono, nós vemos várias espadas. Se você pegar e comparar com Game of Thrones, eles estão um pouco diferentes. Para deixar igual é um pouco complicado, mas levando em consideração os 140, 200 anos de um para o outro, pode ser que ele foi se perdendo, se desgastando ao longo do tempo, ou aconteceu alguma coisa que talvez nós vamos descobrir. E uma outra coisa que seria uma curiosidade minha, que quando a gente vê ali Viserys limpando as suas costas com um machucado enorme, que tá difícil, pelo que se entende, difícil de cicatrizar, e ele acaba se cortando para dar mais ênfase, se cortando no trono, eu acredito que devido à época, eu acho que ele está com diabetes e talvez a gente vai ver uma dificuldade ali para ele conseguir se cicatrizar. E é isso, meus queridos, nós estamos chegando no fim do nosso vídeo. Não esqueça, se caso você esqueceu, senta o dedo no like que ajuda pra caramba, aquela curtidinha marota. Comente agora o que você mais gostou desse primeiro episódio e se prepare porque teremos mais vídeos de Game of Thrones aqui no canal. E é claro, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e eu te vejo nos próximos vídeos aqui do canal. Um abraço, meus amigos geek. Fui!